Você já pensou em alugar um iPhone? Sabia que tem tanta gente que já pensou nisso que a Alu, mesmo sendo a maior empresa de assinaturas de eletrônicos da América Latina, não consegue atender todo mundo? E dessa demanda reprimida vem a oportunidade. O Alu Invest, o braço de captação da empresa que já conta com mais de 5 mil investidores. Quer entender como funciona e fazer uma simulação? O link está aqui na descrição. Eu fui muito crítico do RCN, né, do Campus Neto. Vocês devem ter visto isso há algum tempo atrás, né? E eu só parei de criticar o Campus Neto o dia que a Glaze citou meu nome para atacar o Campus Neto. Eu não quero ser instrumento da Glaze para qualquer coisa, né? A verdade tem que ser dita. E a verdade é que a taxa de juros no mercado não vai ser paga por 3 motivos. O primeiro motivo é que não tem dinheiro. E os outros 2 não interessam. Não tem como. Se a gente continuar insistindo em não dizer a verdade, que não é possível trazer a inflação para a meta no Brasil, mexendo somente na taxa de juros, a gente está fadado ao fracasso. 50 bi que eles vão cortar, já não virou nada em comparação ao custo que a gente vai ter de financiar essa dívida. Já deu errado. E eu não vejo nada acontecendo, entendeu? Nada acontecendo que mude essa dinâmica. Quando eu olho para o Haddad, eu não vejo nenhum senso de urgência disso acontecer. Eu não sei, ninguém sabe, mas ao final, só 2 coisas podem acontecer. Ou dá certo ou dá errado. E em qualquer dos casos, é melhor ter bolsa. Uma coisa que eu acho que pode dar errado. O Bolsonaro sair candidato. Se o Bolsonaro sair candidato, corre o risco do Lula ou o sucessor dele ganharem. Todo mundo fala das problemáticas do Brasil, mas pouca gente fala das solucionáticas do Brasil. Qual que é a solução para o Brasil, Pedro Cerise? Eu não tenho uma solução, né? Isso aqui não é uma... Fizeram um trabalho bonito, não dá para resolver com uma coisa. Eu acho que ainda dá tempo de arrumar, mas, sinceramente, não vai ser nesse governo. Não vai ser nesse governo. Sim, sim, sim! Pô, que maravilha! Tá começando mais um Market Makers. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, membros do M3 Club e convidados também. Estamos aqui na School of Rock Pinheiros para falar de mercado nesse finalzinho de ano. Caramba, que ano! Nossa, foi um ano bom, né? Um ano de cachorro, né? Oi? É um ano de cachorro. Cachorro que passa fome ainda, né, Mate? Pelo amor de Deus. A gente se diverte muito aqui no mercado financeiro, estuda pra caramba, aprende muito. Renda variável é realmente algo que ensina muito. Pena que não dá muito dinheiro, mas quem sabe um dia as coisas melhoram e a gente começa a prosperar também. Bom, estão aqui comigo Josué Guedes e Matheus Soares, os 2 fundadores junto comigo do Market Makers. Tudo bom, Josu? Tudo certo, Salomão. Preparado? Quase nunca, mas estamos aí. Que ano pra você, hein, Botafogo? Caramba, hein? Pô, nem o Pachuca consegue estragar a minha felicidade. Que tomou aí, cara. Isso aí foi é Pachuca ou é Machuca? Vamos começar o episódio aqui que é melhor a gente falar disso. Matheus Soares, já é realidade, né? Mais Vinícius Júnior da Bovespa. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo. Eu falei pra todo mundo aqui que eu tô sobrevivendo. É isso, sobrevivendo. Aqui é persistência, perseverança. E estamos com ele, Pedro Cerise, talvez uma das figuras mais pedidas aqui do Market Makers. Topou vir aqui com plateia. Olha, eu tô ansioso, viu, Cerise? Tá preparado pro papo? Eu só espero não ter ofendido ninguém no Twitter aqui na... Sabe que eu perguntei no Twitter, assim, que pergunta vocês fariam pro Cerise? Recebi no direct umas 2 ou 3 pessoas. Pergunta se ele me desbloqueia no Twitter. Falei, não. Olha, se você foi bloqueado pelo Cerise, alguma coisa fez. Eu falei pro Teco, uma vez eu bloqueei o Teco e tal, né? Um abraço pro Teco. Teco, às vezes eu tô falando isso, cara. Eu desbloqueei pra você não se irritar com o que eu tô falando. Eu te bloqueei, a culpa não é sua, é minha, né? Mas esse bloqueio aí foi um tweet que você fez falando quem responder esse tweet será bloqueado. E ele respondeu por quê? Né? Aí ele foi bloqueado. Não, Bom, pessoal, antes de começar o papo, queria dar um recado importante. Se você acompanha o Market Maker, já deve ter ouvido a gente falar sobre descarbonização, seja algum vídeo ou newsletter. E a gente sabe muito bem que se fala muito em ESG, mas pouca gente entende
o que de fato é preciso fazer para reduzir os danos no planeta. A descarbonização é uma solução inteligente para a emissão exagerada de CO2 que a gente vem enfrentando. E aí que entra a Ambipar, a empresa que oferece toda a jornada de descarbonização, começando com o inventário de efeito estufa, passando por projetos de redução de emissões e terminando com a oferta de crédito de carbono. A Ambipar tem um time de mais de 20 mil profissionais, presente em 41 países e é referência mundial em cuidado ambiental e na criação de soluções que preservam o planeta para as próximas gerações. Então, para quem está vendo o episódio pelo YouTube, a gente vai deixar um QR Code no vídeo para você entender mais do trabalho que a Ambipar vem fazendo para ajudar a preservar o planeta, e o link também está na descrição para quem está ouvindo pelo podcast. Josu, e Mate, eu vou pedir para o Cerise começar falando um pouco da... a gente teve um pré-papo aqui, achei muito legal. Assim, basicamente, eu queria que você falasse um pouco da sua cabeça para o mercado nesse momento, mas você falou uma frase que eu falei, nossa, isso aí já tem que ser a abertura do podcast, que foi do caramba. Que é, todo mundo fala das problemáticas do Brasil, mas pouca gente fala das solucionáticas do Brasil. Qual que é a solução para o Brasil, Pedro Cerise? Não, eu não tenho uma solução, né? Isso aqui não é uma... fizeram um trabalho bonito, não dá para resolver alguma coisa. Mas eu acho que a distância, não existe diálogo, né, entre os formuladores e os executores, porque a gente já viu aqui as pessoas que apontam todos os erros e dizem como eles gostariam que as coisas fossem, como eles aconteceram. Só que isso é absolutamente inútil, né, porque qualquer que seja essa pessoa que vai estar apresentando soluções, se essas soluções forem implementadas, ele tem que estar num cargo oficial. E aí ele vai estar, vamos dizer, o ministro da Fazenda. Vamos dizer, em última instância, seja o ministro da Fazenda. E a função primordial, né, de um ministro da Fazenda é realizar a função de um político. E, por definição, a missão de um político é ser reeleito ou transmitir para o grupo ao redor dele o poder quando ele não puder mais ser reeleito. Essa é a missão dele. Ah, mas a função dele é ajudar o povo. Não, tudo bem, não. Ajudar o povo é o meio de ser reeleito. Fazer boas políticas é o mecanismo de se manter no poder. A política, o objetivo do político é se manter no poder. Então, todos aqueles que trabalham para o político têm que apresentar soluções que mantenham esse político no poder. Né? Então, eu vejo, às vezes, muitas coisas que são colocadas e elas são simplesmente inexequíveis e, portanto, não têm utilidade. Se não tem utilidade, a gente continua nessa discussão pobre, né? Pobre que está acontecendo. Então, eu acho que a gente deveria, para cada uma dessas dos inúmeros problemas, né, começar com algumas soluções simples que, ao mesmo tempo, resolvesse um pouquinho do problema e ajudasse o patrão a ser eleito. E como é que está a sua cabeça para o mercado nesse momento? Né? Nesse dia que a gente grava, foi uma semana complicada, de várias semanas difíceis. Uma década, vai. Tá parecendo o Vasco da Gama, né? O time é grande, mas tá tendo uma década ruim, né? O Bovespa é um mercado bom, né? Só tá tendo uma década ruim, mas nesse momento específico, já começa a se falar de dominância fiscal, já começa a se falar da disfuncionalidade do mercado, né? A gente já tá vendo a Selic precificada lá acima de 15% a perder de vista, o investidor mais confortável em estar comprando dólar a 6, bolsa americana já no all-time high há muito tempo, Bitcoin, que também já virou a nova sensação, e a bolsa, que está no momento atrativo, entre aspas, pelos preços, não mostra nenhuma visibilidade de recuperação. Como é que você, encarando o mercado, olhando no dia a dia, está interpretando o momento atual? Olha, eu acho, assim, eu diria assim, vamos dizer, eu fui muito crítico do RCN, né, do Campus Neto. Vocês devem ter visto isso há algum tempo atrás, né? E eu só parei de criticar o Campus Neto o dia que a Glaze citou meu nome para atacar o Campus Neto. Eu não quero ser instrumento da Glaze para qualquer coisa, né?
E eu perdoei, deixa ela fazer o serviço sozinha, não vou precisar ajudar ela. E você bloqueou ela também ou não? Olha, eu faço community notes, eu já aprovei uma community notes contra ela. Esse é um dos meus grandes méritos, eu acho, esse ano foi ter aprovado um community notes contra ela, das mentiras que ela fala. E eu acho assim, o Brasil, assim, a verdade tem que ser dita, sabe? Às vezes eu acho que falta as pessoas dizerem a verdade, né? Porque se você não diz a verdade, porque pega mal para você dizer a verdade, ou porque essa verdade vai ser mal entendida, vai ser usada contra você, então isso vai gerando as coisas que aconteceram essa semana, né? Então eu vou dizer assim, vamos pensar para essa semana. Teve uma reunião do Copom, né, a última do Campus Neto, unânime, sobe uma e sobe mais 3. Né? Tem mais alguma coisa que o mercado tradicional, aquele tipo Banco Central Independente, hawkish, ortodoxo, podia pedir? Não. Deu certo? Não. Deu errado em... mas a curva... Qual que era? Gente... Agora o dólar despenca, o juro curto vai, a curva longa cai. Gente, olha o que aconteceu hoje, olha o que aconteceu depois. Não tem. E a verdade é que a taxa de juros no mercado não vai ser paga, né, do jeito que está aí, por 3 motivos. O primeiro motivo é que não tem dinheiro. E os outros 2 não interessam. Entendeu? Não tem como. A gente tem 80% de dívida PIB e você quer pagar 9% de juro real, você está dizendo que, politicamente, esse país decidiu transferir 8 vezes 9, 7. 7% do PIB de uma parte da população para outra parte da população. Essa outra parte da população é quantos por cento? Isso é politicamente insustentável e não vai acontecer. Então, se isso não vai acontecer, a única solução é você fazer um ajuste fiscal. Por quê? E esse é o ponto fundamental da discussão, que, mais uma vez, a gente segue a discussão que foi implantada no consenso de Washington, nos programas propostos pelo FMI, que era superávit primário. Né? O FMI emprestava uma grana, você tinha que fazer superávit primário. E você dava um choque de juro para diminuir a demanda interna, para melhorar o seu conta corrente. O FMI pensava assim. Esse é o... E a gente ficou com essa história até hoje. Né? Então, e esse choque de juro era seguido por um ajuste fiscal muito forte, porque senão não liberava o dinheiro. Né? E a economia se ajustava, o conta corrente ficava positivo e o país conseguia pagar o FMI de volta. Nunca teve default no FMI. Até a Argentina agora talvez, né, estreie. E a gente está nessa história. Mas se você olhar, eu só quero citar economistas admirados aqui hoje somente pelos heterodoxos. Milton Friedman. E o Milton Friedman fala que a única variável que o cidadão deve controlar são os gastos do governo. Porque todo gasto vai ser tributado. E aí eu pergunto assim, temos que controlar os gastos do governo. O que todo mundo pensa aqui? Né? Temos que controlar o salário do judiciário, do professor, da transferência, do Bolsa Família, e ninguém pensa no juro. Né? Não tem nenhuma diferença. Todo gasto, seja ele em despesa, seja ele em pagamento, vai ser tributado. E esse tributo vai acontecer de 3 formas. O DARF, né, a inflação ou o default. Eu não conheço nenhum país que defaultou em moeda externa. Então a gente está falando só de 2. É o DARF ou a inflação. A gente está chegando a um ponto que não dá mais para transferir. Qual é o primário que estabiliza a nossa dívida PIB? 6%. Não existe política suficiente. Não existe política que seja suficiente para fazer esse tipo de coisa. Quando o Banco Central falou assim, meu único objetivo é a meta, e todo mundo bota no modelo, ele coloca na planilha,
Qual é a inflação, qual é o juro que eu preciso aqui na planilha para a meta convergir de acordo lá com aqueles modelos que não servem para nada lá o que o Haddad falou, né? Esse pessoal com a planilha, né? 2, 3, 5, 7, 9. E o cara não existe, ele não olha mais da realidade, ele não está falando nada do que eu estou falando. Eu estou falando que essa é a inflação que precisa, e a função do Banco Central é botar em 3. Então não tem como. Mas a verdade é que o credor sabe que com essa taxa de juros ele não recebe. Então, no momento em que você faz e sobe o juro, ele vai lá e compra dólar. Então, todo o esforço, um dos grandes mecanismos de controlar, é perdido. Não existe taxa de juros que faça a meta de inflação convergir para 3%. Se você subir para 30%, o dólar vai subir mais rápido. Então, isso é um analgésico e o paciente vai morrer se você continuar dando esse negócio. Então, se vocês não pensarem numa forma inteligente de conter isso, e existem outras formas inteligentes, que é por isso que eu não quero mais reclamar, não queremos falar de problemática, e tentamos falar de solucionática daqui para frente. Tem várias, a gente pode começar com algumas que dá para falar rapidamente. Então, vamos a elas. Por exemplo, então, como é que as pessoas esquecem por que juro alto controla a inflação? Né? Por que sobe juro? Fala para mim. Por que sobe juro para controlar a inflação? Pra esfriar, se esfria a demanda, Sim. o pessoal consome Tira o menos, ímpeto do você não pessoal consegue pra repassar investir, preço, Por que esfria a demanda? porque o preço sobe tanto e o salário da população não cresce na mesma... Não. Por que esfria a demanda? Por que subir o juro esfria a demanda? Porque o dinheiro fica caro e as pessoas tomam menos crédito, né? Ponto, tá bom. Então, subir o juro contém a expansão de crédito. Concorda? O que está acontecendo com a expansão de crédito esse ano? Está explodindo, não está? Então, ou seja, não está funcionando por aí. Olha para o lado dos bancos. Como é que banco dá crédito? Qual é o maior... Desculpa. Quanto custa o crédito da pessoa física no Brasil? 100. Certo? 100% ao ano. É isso mais ou menos, as médias aí? Se não for falar do cheque especial. Não, na média, ali o cara é bom, tá? 100, tá? Então tá bom. Então, o cara, antigamente, o banco captava a 10 e emprestava 100. Mas agora o juro subiu pra caramba, o juro foi pra 14. Eu vou captar 14 e emprestar 104. Vai mudar muito a demanda de crédito do consumidor? Não vai. O maior indicador para expansão de crédito de banco é emprego. Aumentou o emprego, o banco empresta mais dinheiro. Não é o custo. E a propensão do banco a emprestar mais não oscila 3% como oscila a Selic. Quando ele não quer emprestar, ele coloca 180 de juro. Quando ele quer emprestar, ele baixa para 90. Então, esse mecanismo de expansão de crédito a consumo já está furado há muito tempo no Brasil. Porque o crédito é tão caro que isso já não funciona. Então o que você faria? Olha, eu não vou inventar nada. Então eu vou usar um daquele cara heterodoxo, aquele super... Paul Volcker. É isso? É Volcker. Volcker. O Volcker lá em 80, desesperado, não conseguia fazer nada. Por quê? Porque ele chegava, aumentou o juro para 12, aumentou o juro para 15, a inflação não caía, porque chegava toda vez na época o sindicato pedia o aumento, pegava a inflação do mês passado, passava a inflação para frente e a vida seguia. Então, já começou a ter uma indexação na economia americana. Né? Qual é o juro? Qual é o juro no Brasil que vai impedir que o dissídio coletivo o ano que vem seja 4? Foi a inflação desse ano. Nenhum. Já está encomendado o dissídio do ano. Você pode subir para 20, 30, 50, que o dissídio do ano que vem vai ser esse mesmo. Não vai mudar nada. Então não vai funcionar. Não vai diminuir a pressão por salário no ano que vem. Então, se você quiser controlar o crédito, eu vejo o seguinte, olha, e o Banco Central tem esses instrumentos. Os bancos, eu vou pegar o seu último balanço, tá? Nos próximos 3 meses você não pode aumentar o teu volume de crédito ao consumo. Acabou. Mas você vai ter que selecionar os melhores clientes. Isso é agregado. Quando você tiver menos expansão de crédito, acabou, a economia esfria automaticamente. Eu posso fazer isso para sempre? Não.
Se você começar a fazer isso para sempre, um dia vão criar outros canais que vão vazar do sistema bancário para outras formas de crédito, e isso não funciona. Mas isso que a gente está falando hoje é a mesma coisa. Dá para a gente manter esse juro para sempre hoje? Não dá. Né? E esse, pelo menos, não custa nada para ninguém. E os bancos vão obedecer. E aí tem... Então, o Banco Central poderia, para não ter que subir tanto as taxas de juros, controlar agregados monetários. E eu nunca vi isso acontecer nessa discussão. Então essa é uma primeira solução. E aí, em cada uma das coisas, a gente poderia ter outras. Eu tenho uma também para o governante. Puta, Lula, eu tenho um negócio aqui que vai deixar você mais popular do que você já é. O PIB não tem como crescer mais no ritmo que vinha crescendo, você tem muita pressão por inflação. Eu acho que é por isso que as expectativas estão... Porque você tinha uma massa de desempregados, né? Essa massa de desempregados vem caindo, o nível de desemprego está baixo, né? Então todo o aumento de oferta vindo do aumento de demanda está sendo feito com mais empregos. Como não tem investimento em máquinas, nossa produtividade não cresce, quando acabar o excesso de funcionário e você não conseguir contratar mais, você vai ter que pagar mais caro. E aí você tem inflação de salários, mais demanda, mais inflação, e aí o ciclo acabou. Né? Então você precisa de mais gente trabalhando. Então a gente tem 40 milhões de 102 milhões de pessoas empregadas, nós temos 42 milhões de pessoas com carteira assinada. Por que você não permite a quem tem o Bolsa Família arrume um emprego com carteira assinada? Sem perder o Bolsa Família. Não tem problema nenhum. A gente precisa dessas pessoas trabalhando hoje. Coloca. Imagina que beleza. Você que tem o seu Bolsa Família pode arrumar um emprego, pode ser contratado, não tem problema nenhum, não vai custar nada, não vamos te perseguir, você não vai perder nada. Além do seu Bolsa Família, você ainda vai ganhar o salário mínimo, que é o mínimo que você pode ganhar com carteira assinada. Né? Aí, de repente, vem uma recessão, a economia desacelera, o desemprego sobe. Aí você chega lá e fala, olha, caro trabalhador que tem carteira assinada, o senhor tem 60 dias para optar entre o Bolsa Família ou o seu emprego. Se ele pedir demissão do emprego, você tira a gente do desemprego e traz de novo, o que acaba sendo bom para todo mundo. E esse é um incentivo bom, é um incentivo ao trabalho, não um incentivo à fraude. Lembre-se, essa pessoa que quando estiver trabalhando, ela vai estar arrecadando para o governo com o INSS, e aquele monte de imposto que o governo arrecada. Então é uma medida que é popular, que aumenta a oferta. Então é esse tipo, a gente está chegando num ponto, né? Pode falar, mas a gente está chegando num ponto que dá mais juros para resolver um problema e não resolver, não é mais a solução. E aí, quando acontece isso, a gente chega na situação que a gente está vivendo essa semana, onde o pessoal do Banco Central, eu fico imaginando o tanto de parabéns que eles receberam né, ali, por ter feito um ato corajoso. Eu vi tanta gente falar assim, tem o cara, o Campos Neto, tem o saco roxo, macho pra caramba, esse é o cara. Ele deve estar olhando lá e falar, o que eu fiz? Vendeu hoje 800 milhões de dólares, parece que não existe. Então, eu falo assim, se a gente continuar insistindo em não dizer a verdade, que não é possível trazer a inflação para a meta no Brasil, mexendo somente na taxa de juros, a gente está fadado ao fracasso. O Pedro, recentemente o ministro Haddad fez um tweet quando saiu o pacote e você deu uma resposta simples e direta. Caro ministro, vai dar merda. Boa noite. Sobre a questão fiscal, como que se endereça essa questão no Brasil? Assim, parece um problema que a gente está falando dele há décadas e ele se torna sempre um problema que parece que vai engolir o país. Como eu disse, né? Não foi eu que disse, eu estou parafraseando. Todo gasto vai ser tributado. Imagina como é que eu vou fazer essa ponte para... Por que eu acho que tem que comprar bolsa? Você imagina como é que vai ser difícil, né, chegar na conclusão porque tem que comprar bolsa, né? Porque
o que me deixa muito, assim, coisas que foram muito... Primeiro que demorou quanto tempo esse negócio? 3 meses, quase, pra denunciar essa porcaria aí? Ah, Foi? da semana que vem? Foram 3 meses de É. semana que vem. Tá pior que os 72 horas do Bolsonaro. Vai sair, vai viajar. Pô, adiaram a viagem dele, pô, não comprou o euro subiu. Pô, coitado. Mas o que me impressiona é como, depois de toda aquela discussão, alguém senta, eles sentam, vamos publicar isso, e alguém fala, porra, ministro, que ideia, mano, porra, muito bom, parabéns, vai ser demais. Na hora que ele publicou, eu precisei de, quanto, 30 segundos, tem 1 minuto do Twitter lá, colocou. Vai dar merda. Não, e deu. Porque, imagina só, se você extrapolar, a gente está falando que subiu quase 250 basis points daquele dia, as taxas de juros no Brasil. Aqueles 50 bi que eles vão cortar, já não virou nada em comparação ao custo que a gente vai ter de financiar essa dívida. Já deu errado. Não, aquilo já tem que ser necessário fazer outra coisa para que eu não vejo nada acontecendo, entendeu? Nada acontecendo que mude essa dinâmica. E eu coloquei até lá eu fui lá no Papo Antagonista, lá no mesmo dia para explicar, e eu falei assim, gente, isso aqui, ele está fadado ao fracasso. Porque ele fez um anúncio político, não foi um anúncio de plano, foi um anúncio político, e ele colocou junto do anúncio para as pessoas que iam aprovar o anúncio, que é o Congresso, medidas que impactavam o Congresso. 50% das emendas dos parlamentares tem que ser destinada ao SUS. Peraí. Por que ele está fazendo isso? Para que o governo não precise botar no mínimo constitucional do SUS dinheiro para ele poder gastar do jeito que ele quiser. Né? Então, os deputados entendem tudo isso, né, cara? A gente está falando de profissional ali, né? Então, aí depois tem um negócio do Flávio Dino com as emendas de parlamentares. Ou seja, a popularidade do governo no Congresso é muito baixa. Né? Então, todas as medidas que eles tinham que fazer, eles tinham que agradar os eleitores que vão votar essas medidas. E eles não agradaram. Por isso que vai ser muito difícil que elas sejam aprovadas. E é isso que o mercado está vendo. E aí eu tenho mais uma sugestão. Né? Eu acho que todas as medidas de corte de gastos deveriam ser anunciados em percentual e não em volume de dinheiro. Então, eu vou lá e faço o seguinte anúncio. Nós vamos cortar 54 bilhões de reais. Ou, nós vamos cortar 4%. Qual que tem mais impacto? Só que 57 bi são 2%. Você fala, brasileiros, fiquem tranquilos, a gente só vai estar apertado, a gente só vai cortar 4%. Fácil. Do quê? De tudo. De tudo. Ministro, todo mundo aí tem que tirar 4%. Vocês brigam entre vocês, tira 4% aí. Acho que dá, não dá? Dá tranquilo, né? 4% é tranquilo. 4% das emendas parlamentares, 4% do isso, daquilo. É o dobro de tudo que está falando aí. Quem vai pagar mais? Não, todo mundo vai pagar 4%. Ah, mas desculpa, não é 4% de queda, tá? Ia subir 5%, que é o que tá no orçamento. Ia subir 5%, agora só vai aumentar 1 real. Então é 4% de mais 5% que transformando como diria a Dilma, quanto? 1% de crescimento. E o mercado entenderia rapidamente e resolveria o problema. Então, ministro, quando você for anunciar corte de gastos, anuncie em percentual. Muito mais fácil. Por que é tão difícil isso acontecer? Você não acha que está na cultura das pessoas, do Congresso, do político, seguir sempre pelo caminho que é aumenta imposto e nunca corta gasto? Você acha que é cultural? Isso pode mudar? Eu estou querendo ajudar o meu presidente. Eu quero ajudar o presidente a ser eleito.
Eu posso anunciar, eu vou cortar 114 bilhões ou eu vou cortar 4. Porra. Eu quero te ajudar, presidente. 114 bilhões assusta muita gente. E 4% não assusta ninguém. E estamos falando desse nível de sacrifício. Agora, e o pior, o Galípolo estava na reunião. Será que ele não falou? Gente, vai dar merda. Não. Galípolo. I know people. Eu tenho um feeling. Entendeu? Gente, não briga comigo no Twitter. Vocês não. Ninguém briga comigo. Mas as pessoas que eu brigo no Twitter, elas não têm um futuro muito bom. Entendeu? Não tem. Porque eu só vou atrás de alguém que eu conheço que tem problema. Quando você vê indo atrás de alguém no Twitter é porque tem problema. Eu sei coisas que eu não posso falar, mas eu sei. Entendeu? Então, a verdade tem que ser dita. Entendeu? As coisas... todo mundo quer resolver. É do interesse do governo que a coisa não exploda lá na frente. Então, se você faz isso, tal, aquela coisa, não vai dar certo. E eles sabem que se esse dólar continuar... Qual que era a última falácia? O Campos Neto não vendeu dólar. Na verdade, vendeu hoje, vai adiantar? Vai adiantar nada. Do jeito que está indo, a hora que for vender dólar, todo mundo vai correr pro dólar. Eu fico pensando, assim, quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, olha, quando o dólar bater... Assim, todo mundo tem o preço da ação, né? Olha, quando quando a Cogna voltar para R$12, eu vou zerar a Cogna a R$12, entendeu? A Vale a R$100, eu vou vender. Agora o dólar, quando bater 6,50, eu vou vender. Você conhece alguém que vai vender o dólar 6,50? Não tem ninguém que vai vender o dólar 6,50. Né? Agora, gente que se voltar 5,50 vai falar, graças a Deus, voltou. Então, essa coisa não vai se resolver enquanto a gente não tiver confiança. Né? Confiança que, agora estão fazendo alguma coisa que faz sentido e isso é natural. Acho que você não precisa ficar fazendo discurso, convencendo. Naturalmente as pessoas vão saber que é verdade. Ô, Cerise, eu tô muito curioso de como que a gente vai chegar no capítulo do por que vale a pena comprar bolsa nesse cenário. Mas antes de chegar lá, eu queria que você falasse um pouco sobre se dá para fazer algum paralelo entre Brasil e Argentina, porque recentemente a gente fez um episódio com dois gestores de um fundo que opera a Argentina, pessoal da 20. E duas coisas ali que eu achei bem interessante é que o Milei, em nenhum momento, ele deixou de deixar claro o que ele ia fazer. Então a comunicação foi muito clara de que iam ser momentos difíceis e até por isso que a popularidade dele está praticamente a mesma, até um pouco maior do que um ano atrás, quando ele foi eleito. E o segundo ponto, que é muito mais uma característica do governo, da política na Argentina, que o presidente ele tem mais autonomia do que aqui no Brasil. Eu não sabia disso e assim, achei curioso que aqui, enquanto vem uma lei que tem que ser aprovada pelas duas casas, aí ela começa a valer, na Argentina é o contrário, né? O presidente fala, a partir de agora é isso. E aí isso passa a valer até as casas votarem, não, agora é para parar, não queremos isso. Mas isso começa a vigorar, o presidente tem um pouco mais de autonomia. Dito tudo isso, como é que, o que dá para, sei lá, para o Brasil tentar tirar de aprendizado da Argentina, se talvez dê para ter uma esperança para 2026, tendo em vista um eventual sucesso na Argentina, que ainda está numa situação difícil, mas a tendência está muito mais favorável. Enfim, como é que você está vendo os nossos vizinhos e o que dá para aprender com eles? A Argentina sempre foi um laboratório para o Brasil, né? Mas eles, inclusive, com a experiência intermediária que eles tiveram com o Macri, né? Mas o Macri, assim como o Bolsonaro, não quis fazer as coisas difíceis, desvalorizou o câmbio, depois ficou segurando o câmbio de novo, como todo mundo fez, né? E aí perdeu a eleição, explodiu tudo, eles tiveram que passar por aquele terror. E aí eu acho que uma hora as coisas implodem, né?
E eu tenho um problema para dormir, né? E depois de muito, assim, eu tive isso, mas fui identificado com um problema de déficit de atenção. Eu começo a falar com você, que eu começo a pensar outras coisas, eu preciso me focar. Né? E uma das coisas que me ajuda a dormir é eu ficar ouvindo alguma coisa e prestando atenção em alguma coisa. Para dificultar, eu tenho que ficar ouvindo em inglês. Se eu fico ouvindo em inglês, eu durmo. Por isso que eu sempre tenho um tema de interesse. Né? E ultimamente, para dormir, leia coisas sobre o espaço, sobre física quântica, sobre coisa, um pouquinho de matemática, não muito, porque eu não fui versado em matemática. E ali eles têm alguns princípios universais, né? De como a natureza se comporta. Né? E esses princípios universais, eu acho que eles se transformam para tudo que a gente faz. Né? Mas o princípio básico, né, é que a natureza é aleatória. Nada é preciso. A gente quer tratar assim, tudo é aleatório. Né? Na concepção básica do universo aleatório. E a gente quer achar que as coisas vão ser assim e você vai ter uma previsão de como as coisas vão ser no futuro. E agora outra coisa que acontece, né, que eu acho que é o exemplo que mais me deu assim, né, é que quando se forma uma estrela, né, é uma montanha de nitrogênio e hélio lá no céu, aí a gravidade atrai, ele vai à gravidade, aí aquilo esquenta demais, aí começa uma fissão nuclear, como uma bomba de hidrogênio, e aquilo explode. Só que aí a gravidade aperta e aí explode. Explode. Então, ou seja, existe uma força da gravidade apertando e uma explosão que aquilo cria um equilíbrio na estrela. Né? É isso. Um dia vai acabando o nitrogênio, vai queimando o hélio, um dia acaba, a gravidade vem e de repente, depois de 10 bilhões de anos, numa fração, a estrela implode numa supernova e bom. Então as coisas parecem que elas ficam estáveis e de repente, bum. O que é o equilíbrio do mercado? O equilíbrio do mercado o tempo todo, eu acho que é o equilíbrio entre o otimista e o pessimista. Sempre tem um otimista, né? Que é a fissão nuclear, que é a energia, que é o brilho, que gera, que quer crescer, que quer explodir, que quer ir para frente. E aí tem a gravidade, que é aquele Barrow que fica enfiando, que tá batendo, que tá fazendo. E aí quando expande demais, aí a gravidade vem, aperta demais, quando aperta, esquenta, o otimista ganha. E fica aquele equilíbrio até o dia que acaba o otimista. E o dia que acaba o otimista, aquilo implode. Né? E o contrário também. E a hora que implode, o negócio explode. O restante daquilo, esse é o grande, né? É que se a estrela for muito grande, mais do que 3 sóis de massa, ela tende a virar um buraco negro. E se ela for menor, ela vira uma estrela de nêutron, que vai durar até o final do universo. Então, eu acho que a gente está chegando no mercado, né, num ponto onde aquela coisa foi apertando, né? Mas vai ter uma hora que, se não tiver mais otimista, a gente não vai negociar. O dólar subiu 1,20, o leilão de título público escapou. Tipo, vai ser digital, né? Se você não tiver alguma postura que reative algum otimismo. Né? E, quando eu olho para o Haddad, eu não vejo nenhum senso de urgência disso acontecer. Quando eu vejo o Banco Central, eu não vejo nenhuma sinalização de que, olha, essa taxa de juros não vai ser ratificada porque não tem nenhuma vantagem. Isso, se eles não fizerem nada para restabelecer esse equilíbrio, em algum momento a gente vai ter uma supernova. Eu pensei que você ia chegar na Argentina em cima disso, mas achei a explicação da supernova espetacular. Eu tava achando que ele ia falar que a Argentina implodiu e agora ela tá num... Cara, a Argentina foi uma supernova. A Argentina acabou. Gente, a Argentina não tem mais dívida pública. A Argentina está pronta para começar. Ela só precisa do capital.
E o capital está entrando. Aquilo explodiu. Ele jogou gente, jogou dinheiro, jogou capital para o mundo inteiro. Lá virou o quê? Poderia virar um buraco negro, como na Venezuela? Certo? Acabou, sugou e não sobrou mais nada? Não, virou aquele negócio pequenininho, né? Poucas pessoas boas, um monte de oportunidade, e o dinheiro agora volta de novo para fazer aquilo funcionar. Então eu acho, assim, se o Milei continuar a fazer isso 10 anos, a gente vai ver um milagre na Argentina. Né? Que a gente nunca viu, porque desde que começou o peronismo não teve. E aqui no Brasil, as coisas vão acontecer rápidas. Rápidas. A gente está olhando rapidamente outras coisas. A gente vai passar um pouco no internacional. Eu acho que assim, a trajetória de dívida americana é insustentável. É que ninguém fala nada lá. Né? E a solução lá a gente já sabe, é pela inflação. E o Brasil, do jeito que está indo, eu não vejo nenhum ponto de resistência. Não existe nada que esteja resistindo ao que está acontecendo hoje no Brasil. Acho que você falou aí de pessimismo. Não, tá bom. Se você tivesse pessimista com a Argentina, por causa do déficit primário, público americano, aí você vai fazer o quê? Eu vou sacar aqui e vou comprar bolsa argentina, é isso? Não, né? Tem que botar na renda fixa argentina, com juros de 100%, né? Qual que foi melhor, né? Ou seja, a coisa que eu não entendo é que é o seguinte, gente, esse governo está devendo demais, ele está devendo um juro que não vai pagar, certo? Então eu vou vender minhas ações e vou emprestar o dinheiro para quem? Eu vou vender, né? Ação é tudo que está aí, né? Eu vou vender os ativos, né? E vou emprestar o dinheiro para esse cara. Ou você manda o teu dinheiro embora, mas não é comprar fundo cambial, ou você vai embora, ou você compra ativos no Brasil. Por quê? Se der errado, você tem um ativo, e se der certo, aos preços atuais, não pensa no caminho, só pensa, tipo, é que eu tô falando, as pessoas querem saber, eu não sei, ninguém sabe, a natureza é aleatória. Mas, ao final, só duas coisas podem acontecer. Ou dá certo, ou dá errado. E, em qualquer dos casos, é melhor ter bolsa. Bom, acho que esse é o resumo aqui do que eu trouxe até, que consegue trazer esse gancho daí, né? Em novembro você tuitou, vocês todos pessimistas com o Brasil. Em 2 anos, PT sai do poder, em 1 ano começa a campanha. Corte de gastos é irrelevante, Selic terminal, blá blá blá. Esse assunto aí acaba junto com esse governo. Bye, Brasil. Buy de comprar, não de tchau. A gente tá no buy. De repente eu errei no buy, né? Era o buy. Eu não sei. Qual que eu falei mesmo? Foi buy de comprar mesmo. Mas, ô Cerise, aproveitando essa deixa, acho que ficou claro o recado. Queria que você falasse um pouco, acho que um dos assuntos que eu tive a abordar ainda na época que você escrevia as newsletters, e era bem interessante, a questão das ondas, né? Você tuitou também que, olhando o Ibovespa em dólares, o período atual é o mais longo sem que o topo anterior tenha sido superado. Olhando essa dinâmica de tantas décadas aí que você acompanha o mercado, o que você enxerga nessa questão dos ciclos da Bolsa atualmente? Agora todo mundo enxerga, todo mundo já sabe, tem de cabeça com um monte de coisa. Mas só colocando, né? Do ponto de vista científico, esse negócio de ciclo tem zero fundamental. Porra, para você ter uma amostra que seja científica, você tem que ter dado o suficiente. A gente está falando de quinta onda, são 4 dados, né? Assim como os caras que estudam Bitcoin, né? Desde 2010 eles estudam Bitcoin e está funcionando. Isso tá provado, né? Imagina se alguma coisa pode dar errado. Então, essas ondas que no Brasil são acompanhadas só desde 1969 e tal, né? Elas têm ali, eu até trouxe uma cola aqui para não errar muito, tá? Mas a gente teve essas ondas muito claras, né? E foram transformadas em dólar por causa do tanto de moeda que a gente viveu, né? Mas a primeira onda foi o milagre econômico, né? O Brasil estava tendo crise no mundo, o Brasil era o país que mais crescia 13% ao ano.
E aí as ações na primeira alta, quando teve aqueles planos, teve a listagem do Banco do Brasil, teve a listagem de Acesita, teve a listagem da Petrobras, foi assim que começou a surgir, né? A Bolsa Brasileira, até então era muito ali que teve o primeiro grande impulso, né? O Ibovespa subiu 27% em dólar. Foi criado pelo professor, um professor meu da GV, né? E ele também, até então, depois veio toda a crise, né? Brasil, Default, Figueiredo, plano, tal, redemocratização, né? A bolsa caiu quase 87% e demorou 13 anos para recuperar em dólar o pico de 1970. Considerando que na década de 70 teve muita inflação, você ainda estava perdendo dinheiro em termos reais, né? Mas gastou 13%. 13 anos para você recuperar o pico. Foi 1972 para 1984. Aí depois teve Sarney, né? Plano cruzado. A bolsa saiu de arrasado, o Brasil em moratória. Aí teve a bolsa subiu 12 vezes em dólar, né? E gastou 8 anos para recuperar já para poder voltar aquele pico do plano cruzado, né? E aí teve o massacre. Entre esses 8 anos, tivemos o massacre do dólar, né? Do Collor, que confiscou tudo, a bolsa ficou praticamente de graça, porque não tinha dinheiro para comprar. Mas quem comprou da mínima para a máxima, você teve uma alta de 29 vezes. Eu não estou nem falando do dia da mínima, tá? Eu estou usando a média do mês da mínima, porque quem compra no dia da mínima é só mentiroso. Então, isso não existe, essa pessoa, entendeu? Então, e para recuperar do pico do Plano Real, que foi no dia 9 de julho de 1997, gastou 9 anos, já no governo Lula. Do pico do governo Lula até o governo Lula bom, né? Depois foi o Lula ruim, teve uma alta de 29 vezes em dólar. Gente, nessa época eu era muito inteligente, você não está entendendo. Eu acertava tudo na bolsa, né? E desculpa, subiu 18 vezes só. Eu não tive tanta sorte assim. E já fazem 14 anos e 11 meses que a gente bateu o pico, né? Então, essa é o período mais longo na história que a gente não recupera a máxima histórica. Para recuperar a máxima histórica, a gente precisa subir um pouco mais de 100%, né? Para botar ali os 43 mil dólares, que foi feito num dia que a bolsa bateu 76 mil pontos em reais a um dólar de 1,67. E considerando que a gente vai ter uma alta parecida com as últimas vezes, que a gente já dobrou desde o pico, desde do low de 2015 da Dilma, a gente pode ter uma bolsa que vai subir em dólar aí, alguma coisa entre 8 e 10 vezes do patamar atual. Então essa é a minha previsão. E aí vai estar todo mundo feliz pra caramba. Isso se as suas soluções forem ouvidas pelo presidente Lula. Não, o presidente Lula não vai ouvir minhas soluções. Não vai. Não é o Lula que vai ouvir minhas soluções. O quanto que a bolsa depende de Brasil, o quanto que depende do que acontece no mundo? A gente até fez um episódio com José Rocha, da Dália, que ele mostra ali que de 2002, né, até esse período que você falou que a bolsa subiu 19 vezes, muito foi atribuído à carta do Lula. Só que na verdade você tinha uma China enfrentando um boom de commodities que comprou muito do Brasil, foi super bem. Quem falou que a carta do Lula? O que é carta do Lula? Tudo bem, ele manteve ali a carta do Lula, tal, ele seguiu, o Pallotti seguiu o programa. Alguém sabe qual que era o superávit primário quando o Lula sumiu e o Pallotti manteve? 4% do superávit primário. A dívida PIB era 50%. Né? Então, hoje, o sacrifício, cara, tipo, é ridículo, entendeu? Assim, e a gente não tinha. A situação era muito pior no ponto de vista de reservas. A gente tinha reservas negativas, né? Em
2002, em algum momento, a gente tinha 20 bi de reserva e 80 bi vendido na BMF, no Banco Central. Como é que você sai disso? O cara puxava o câmbio aqui, ele gerava o real de ajuste, que era pago pelo Banco Central, ele era no Banco Central, quando o dólar mandava embora. Parecia um moto contínuo de geração de coisa. É assim, a única maneira era controlar o câmbio. Né? Conseguimos sair dessa. Era mais difícil do que a gente está hoje. Não, em compensação, agora a gente está uma dívida muito mais alta. Entendeu? Eu acho que não é possível a gente pagar uma dívida tão alta, um juro tão alto quando a gente pagou naquela época ali no plano real. Só uma dúvida que eu fiquei, Cerise. Talvez a gente já teve problemas maiores, mas você que já tem alguns carnavais a mais que a gente no mercado, o comportamento do investidor, como é que você vê hoje o comportamento do investidor em relação à bolsa? Porque eu não sei se talvez tenha muito mais gente que não viveu os ciclos anteriores, não sei se talvez por ter várias opções de investimento hoje, né? Você pode dolarizar de maneira mais fácil os seus ativos e tal, mas há uma descrença enorme sobre investimentos em ações. Você trouxe aí a sua projeção de que a bolsa pode multiplicar por várias vezes. A gente sabe que o mercado é cíclico de fato, mas como você enxerga o comportamento do investidor nos dias atuais? Eu não estou falando só do investidor, o varejão, mas até principalmente gestores, né? Os investidores profissionais da indústria. Olha, tá exatamente como deveria ser, né? Tá exatamente como deveria ser. Porque, como você... Assim, vamos pensar. Quem é que compra bolsa hoje no Brasil? Tirando vocês aí, que sei lá, deve ter alguma religião, eu não estou entendendo, mas... Em termos agregados, vamos pensar assim, em grandes números, não tentando botar um ou outro, assim, né? Você pegar, teve resgate de estrangeiros esse ano? Teve. Teve resgate de pessoa física? Teve. Teve resgate dos fundos multimercados que têm ações? Teve. Os fundos multimercados que tinham ações reduziram o exposure em ações, está no menor nível de ações ever. Teve. Então quem comprou? Porque aquela história, tá todo mundo vendendo, desculpa, todo dia, para cada vendedor tem um mesmo comprador. A única coisa que muda é o preço. Então eu brinquei até com o Mate que hoje é o melhor dia para comprar ações, o segundo melhor dia é amanhã. Estamos indo nessa... E outra coisa, é absolutamente irrelevante, mais ou menos 20% em tudo que eu tô falando aqui, tá? Se subiu 20%, eu perdi. Esse é o grande erro. Tipo, eu perdi, subiu 20%. Ou não, o Pedro tá errado porque caiu 20%. Ele tá falando que isso aqui é... Na escala da história, isso aqui é nada. E aliás, se tem uma coisa diferente desse mercado em relação a todos que eu vivi, é que num dia de terror como hoje, no pré, vendendo câmbio, leilão de câmbio, a bolsa caiu 1%. 1%? 1% antigamente eu nem acordava, sei lá, tá estranho, tá? Esse tempo não tá bom, enfia aí 1%. Não, era ótimo, zerei, 1%. Hoje em dia não tem mais, é raivoso, entendeu? A conta é muito simples. Acho que pagou de dividendo o ano passado, as empresas devem ter distribuído entre 300 e 400 bilhões de reais de dividendo no Brasil. Né? Esse dividendo, ele flui, numa parte vai para o bolso do investidor, esse aí ele vai gastar, comprar CRI, comprar CRA, comprar COI, comprar cachaça, Bitcoin, todas essas drogas aí, tudo. Né? Um ou outro compra ação. Mas aquilo que está dentro do fundo, né, o fundo tem que reinvestir. Se você pegar a metodologia do Ibovespa lá, o fundo recebeu o dividendo da Petrobras, no dia seguinte tem que ele distribui e compra aquele dinheiro proporcionalmente em todas as ações da Bolsa, inclusive Petrobras. É esse dinheiro que está comprando. É o buyback das empresas que está comprando. Você imagina que pela primeira vez você está gerando um ativo sem passivo. Você está diminuindo o passivo em ações das pessoas sem que isso precisar que outro entre. É o Ponzi reverso.
onde as pessoas saem sem ninguém entrar. Então é essa situação que a gente vive hoje. Eu tô assim, cara, eu tenho esperança que eu vou ficar rico ainda em bolsa, entendeu? Porque agora é a hora. Eu só quero. Às vezes, acho que talvez é melhor eu estar longe quando começar. Eu não quero fazer nenhuma besteira de vender nada nesse dia. Aí as pessoas falam assim, mas o que é melhor? Eu falo assim, melhor é você não olhar o que você está comprando e comprar tudo. Entendeu? Assim, porque se você errar, é irrelevante o que você vai errar. Porque tem muita coisa que vai subir 50 vezes, 100 vezes. Né? Tem. Mas por que eu compro as ações que eu compro? Né? Eu compro ação de velho. Eu compro ação que não vai me deixar mais rico que quando virar. Mas é uma ação que eu sabia que ia me deixar no jogo quando dias como hoje acontecer. Eu sou um cara... Gente, vocês sabem. Eu famoso lá, meus amigos botaram C-Crise. Imagina, em 2020, eu era o único cara pessimista com bolsa. E eu fiquei pessimista com bolsa o dia que o Bolsonaro abraçou o Toffoli, o dia que libertaram o Lula, e o Bolsonaro achava que ia ganhar do Lula. Eu falei, ele vai perder a eleição pro Lula. Esse imbecil vai perder a eleição pro Lula. Sai fora! Sai fora! Foi a única vez na vida que eu mandei dinheiro para fora do Brasil. Foi essa época. Essa época. Foi em segundo semestre de 2020. Foi quando eu mandei dinheiro embora do Brasil. Porque eu falei, vai dar merda. Eu queria estar vivo para estar aqui hoje falando isso. E eu falei, vai dar tudo certo. Porque, por mais que tenha lá o Lula, existe uma força no Brasil hoje, né? Uma coisa que ainda bem que não é igual na Argentina, né? Que impede que um cara que nem o Bolsonaro faça o que ele queira, ou que o Lula faça como ele queira, ou que o Boulos faça o que ele queira. É isso que mantém a gente mais ou menos estável. Que impede que a gente melhore muito rápido caso alguém queira. Mas ao mesmo tempo, sabe, a gente não está precificado. Eu acho que o dia que a gente começar, quando o sucesso, o exemplo de sucesso gerar novos sucessos, eu estou falando isso em político, a gente vai estar muito bem. Então, um dia que um político não apelar para o populismo para ser eleito e ser eleito, a gente vai ter novos políticos fazendo a coisa certa para ser eleito. Gente, político não está aqui para ajudar vocês, não tá aqui, ele está aqui para ser reeleito. O dia que ele for reeleito fazendo a coisa certa, a gente vai ter exemplo disso acontecer. E o que pode deixar esse cenário promissor do político que pode fazer a coisa certa em risco? Sendo mais direto, em 2026, tem algum... Tem. Só tem uma coisa que eu acho que pode dar errado. Uma. O Bolsonaro sair candidato. Se o Bolsonaro sair candidato, corre o risco do Lula ou o sucessor dele ganharem. E aí, essa conta vai ser mais 4 anos da Argentina, que é mortal. Porque a gente vai estar naquele buraco negro. E eu não sei se é buraco negro ou uma estrela que pode sobrar alguma coisa lá na frente. Mas aí vai ser destruidor. Então, o risco seria o Lula se reeleger. Ou porque o Bolsonaro só aparece se ele só tem condições de ganhar se o Lula se reeleger. Esses dois caras, a única utilidade do Lula é ganhar do Bolsonaro. E a única utilidade do Bolsonaro é ganhar do Lula. Se um morrer, o outro põe no asilo. Qual a função do Bolsonaro? Os patriotas, vamos chorar, vamos tudo. Às vezes eu vejo os caras falar a mesma coisa. Você não sabe. Às vezes eu vejo o cara falando, você não sabe assim, esse cara aqui é do Lula ou do Bolsonaro? É a mesma coisa. E são 20%. Então, assim, a eleição, cara, aqui em São Paulo, claro, eleição, do jeito que ela é feita no Brasil, é um jogo de uma aprovação mínima no primeiro turno para você ir para o segundo turno e a menor rejeição no segundo turno. Então, se for o Lula contra qualquer um,
Aí tem que escolher qualquer um que vai para o segundo turno. E esse segundo turno, qualquer um que ninguém conhece, tem menos rejeição que o Lula e ganha. Então eu vou lançar aqui, Salomão, presidente 26. Opa. Ganha. Se for para o segundo turno, ganha. Já chama ele para vice aí. Cerise vice, não? Ele tá com soluções boas aí. Aí você não ganha. Se eu for vice, você não ganha. Ô, Josu, você que é o cara que mapeou todos os tweets do Cerise, eu tava ansioso para a gente trazer o maior debate que teve no Twitter envolvendo Ibovespa e Bitcoin com o Cerise. Recentemente, 2 de dezembro, o Cerise tweetou aqui, começou a virada, né? Que o Ibovespa andou um pouco. Quem não sabe, o Cerise fez uma aposta e criaram um perfil no Twitter para ficar acompanhando a aposta que ele fez entre o Ibovespa e o Bitcoin. E aí, pô, o nome do perfil é Mises versus Cerise. Sim. E o cara todo dia ele twitta, inclusive ele mandou uma pergunta num episódio nosso, um abraço aí pra você. A gente não sabe quem é. Eu também não sei. Tá no dia 161 de 728 dias. E ele twitta todo dia quanto que tá essa aposta do Cerise lá contra o Bitcoin. Tá 79% pro Bitcoin e 2% pro Cerise com o Ibovespa. Tá... Ainda tem alguns dias aí. Volta, tá. Tô só aquecendo. E recentemente você tweetou, Cerise, não existe ex-Bitcoin, né? Existe quem perdeu o barco e fica torcendo pra voltar. Se você quiser fazer algum comentário sobre como que começou isso daí, de você falar sobre o Bitcoin e as pessoas ali acompanharem. A coisa, assim, primeiro que a gente está falando agora de religião novamente, né? Vamos voltar para... Então tem que ter um certo respeito quando você fala de religião, né? Porque Bitcoin é religião. E aí, né? Óbvio que eu fiquei muito curioso. Então, eu li o white paper do Satoshi. Do Satoshi. É legal, mas o cara que escreveu isso, ele não sabia que isso ia acontecer. Entendeu? Ele não sabia que esse movimento ia virar o que virou. Né? E era uma prova de conceito. Né? E que virou o que virou. E só virou o que virou porque a gente está num mundo de liquidez infinita. Né? De 2010 para cá, foi exatamente, né, o momento onde os bancos centrais decidiram, o Bernanke decidiu imprimir de infinito dinheiro, e um pouquinho desse dinheiro foi parar no Bitcoin. E a coisa tomou essa proporção. Né? Também não sei se o Bitcoin vai virar pó, né? Porque para mim o ouro também não serve para muita coisa. Existe aí há milhares de anos, né? Tem alguma finalidade industrial, mas a maior finalidade dele ainda é como reserva de valor. Só lembrando, tá? O ouro não torna ninguém rico. Ninguém rico. O ouro, se você olhar ao longo dos séculos, o valor do ouro é simplesmente de preservar valor. Então, quem tem ouro não ficou rico comprando ouro, certo? Então, essa ideia de que o ouro, e aí eles dizem, não, o Bitcoin vai ser a classe de ativos que vai valer mais do que ações, vai valer mais que imóveis. Mas peraí, como assim, né? Não tem utilidade, né? Mas isso não vem ao ponto, né? Quando eu quis fazer essa aposta, era uma aposta muito mais no sentido de que tava pessimismo ali no... E eu falei, olha, a bolsa vai ganhar do Bitcoin nos próximos 2 anos, é que eu acho que a bolsa vai dar certo nos próximos 2 anos, porque a gente vai, no momento que essa aposta for resetada, por volta ali de maio ou junho de 2026. A gente vai estar decidindo quem é o próximo presidente. Eu acho que a gente vai ter um nome muito bom nesse negócio. Então, esse é o momento. E tem um negócio lá também que eles chamam de inverno do Bitcoin, que deve acontecer em 26. Né? Se eu tiver sorte e gear lá no Bitcoin, aí eu ganho essa aposta. Mas, juro, o que importa mesmo para mim é que o Ibovespa suba. Bitcoin, tanto faz. Tal. E o que mais me trouxe ódio, né? Eu acho que esse é o caso aí, é porque quando eu vi que o Trump ia ganhar, eu comprei o Bitcoin. Né? E aí eu ganhei o dinheiro da aposta no Bitcoin, eu disse, eu comprei aqui, vendi aqui, tá pago a aposta e tal. Cara, isso causou uma revolta. Como é que você faz isso? Você não confia no... Gente, eu não estou no business de ter razão. Entendeu? O meu negócio é outra coisa. Meu business é outro.
Comprou junto com o Stuberger, então. Eu não sabia que ele tinha comprado, mas eu acho que ele foi esperto, né? Mandou muito bem. Foi muito bem ali no Bitcoin. Ele só errou em estar vendido em bolsa, então. Então... Faz tempo que eu não falo com ele, preciso bater um papo com ele. Sabe que sempre que a gente tem uma reunião com o Stuberger, ele falou que conversou com você ou no dia ou na semana. Falei, pô, você liga direto pra ele? Eu voltei do Havaí, aí eu tava meio por fora, mas ele... Tá uma fase difícil para todo gestor, né? Muito difícil, entendeu? Uhum. Então eu acho... Assim, e ele acertou, né? Assim, porque, veja bem, o Luiz sempre foi um cara macro, né? Aí o primeiro fato que chocou foi ali no começo do ano, quando ele vendeu as Bs dele, tá? Cara, isso dói no coração do Luiz vender as Bs. Né? É que ele tava muito pessimista. E aí depois ele falou, pô, esse juro vai explodir. E aí ele acertou que o juro explodiu. E aí quando você fala, porra, se o juro... Gente, o juro subiu 50% e a bolsa tava zerada. Tem isso tudo também. Eu nunca vi. 33 anos. Ó, gente, eu vou falar, o juro vai subir 50% daqui pro ano que vem. O que acontece com a bolsa? Porra, 0 a 0, ninguém acerta. Ah, mas a minha bolsa caiu. Desculpa, a sua bolsa não... Eu acho que a gente está chegando no ponto, né, que tem tanto dinheiro, o déficit nominal brasileiro está tão alto que está sobrando dinheiro para comprar bolsa. Né? E essa é outra identidade. Né? Todo mundo acha que déficit fiscal é ruim para os lucros. Não é, né? Ninguém... Isso que é uma coisa que... O lucro das empresas americanas está disparando justamente no momento em que o déficit nominal americano está disparando. Você acha que é coincidência? Né? Se você faz 2 trilhões de dólares de déficit todo ano, um pouquinho desse dinheiro vai parar no lucro da Microsoft, da Apple. O cara... partidas dobradas. Todo déficit de alguém é o superávit de alguém. Se o Brasil tem um déficit nominal de R$1 trilhão, o setor privado no Brasil, nos últimos 12 meses, teve um superávit nominal de R$1 trilhão. E estão ali no Shopping Iguatemi gastando um pouquinho. Não dá para entrar lá. Essa identidade é que vai ser resolvida. Por isso que todo ajuste fiscal é recessivo. Ele tira dinheiro do lucro, ele tira dinheiro da renda. Por isso que você precisa fazer menos política monetária quando você tem uma política fiscal contracionista. Teve uma pergunta aqui que chegou, foi do Vitor. Acho que vai ser legal essa daqui, Cerise, para saber um pouco... Acho que é um tema comum no Brasil, esse debate sobre mercado e governo, mercado e Estado, né? Acho que até alguns tweets aí que a gente vê, tá sempre fazendo esse contraponto entre essas duas coisas, como se um fosse inimigo do outro, né, e tal. Inclusive a gente gravou com o Marcos Lisboa, já tem um tempo já, e ele iniciou o programa falando, pô, essa história, o mercado não existe, né? Vamos parar com essa brincadeira, mas agora tem um deputado que resolveu investigar a Faria Lima, né? Então a gente vê que a ideia, ela continua, né? E aí o Vitor mandou uma pergunta aqui, ele perguntou por que o mercado reclama tanto do governo, mas não vemos uma troca maior entre ambos? É o governo arrogante ou o mercado com falta de empatia, né? Essa história da falta de empatia do mercado também é bem comum, né? Como assim? Como assim que o governo não ouve o mercado? Assim, como você acha que eu não entendo como as mensagens que o André Esteves leva ao ministro Haddad não são ouvidas pelo ministro Haddad. Aliás, eu acho que elas são ouvidas. O problema é que elas não são ouvidas pelo lado político do presidente Lula. Acho que esse é o ponto. Eu tenho certeza que o André e outras pessoas do contato levam as mensagens corretas para o governo. Né? Não fazem isso publicamente, não fazem críticas, levam as mensagens corretas, mas consistentemente
tem resultados negativos. Eu não acho que existe uma falta de sinalização. Eu acho que existe uma falta de vontade. E outra coisa, essa história de mercado, inimigo, dessas coisas todas, se vocês olharem a abertura do papo antagonista, é o Lula falando. A gente cria uma narrativa e a gente usa a narrativa. Ou seja, o governo precisa de um inimigo. Né? Você leu 1984, né? Tem lá o... Como é que chama lá? O Big judeu. Brother? Hã? O judeu que é sempre inimigo. Tudo errado é culpa do judeu lá no livro, né? Então tem que sempre ter um cara que está culpado por todos os erros, né? Ultimamente o governo escolheu ou é o Bolsonaro, né? Ou é o mercado, né? E recentemente está nesse impasse, sendo que não tem nenhuma diferença, né? Assim, eu não lembro da última vez que algum governo brigou com o mercado e ganhou, né? E como se fosse alguma vantagem, né? Para o mercado ver o seu patrimônio, os seus títulos desvalorizarem, as suas ações caírem de valor, né? A moeda que você tem guardado aqui perder valor, né? A soma é negativa. Então, como é que alguém está ganhando dinheiro com isso? Não existe, né? A somatória é negativa. É isso que eu falo. O desconhecimento de contabilidade é um programa sério. Então, é isso que está acontecendo, né? Tá todo mundo pior porque acho que uma falta de bom senso está acontecendo e eu acho que existe também no mercado, e aí acho que essa é a minha culpa que ele vai fazer, é que a gente precisa reformar algumas coisas no funcionamento do mercado e que não podem mais ser adiadas. Então, vamos lembrar, a estrutura de decisão de política monetária, de tudo o que acontece aqui hoje, foi criada meio que às pressas pelo Armínio ali quando ele chegou, depois da desvalorização, e não tinha, né? Criaram o Copom, criaram a taxa de juros, criaram a meta de inflação, criaram essas coisas todas. E aí depois tiveram algumas aprimorações ali no funcionamento e tal, mas é a mesma coisa. Então eu acho que a gente está na hora de dar uma reformada nesse processo, que eu acho que é um processo viesado, pobre, né? E que, se continuar desse jeito, vai perder efetividade. E nem perdeu tanta efetividade, né? Porque a gente não tem ainda um problema de inflação. Né? Eu acho que a inflação atual, nos últimos 12 meses, deve estar abaixo da inflação média do Plano Real. Né? Então a gente não está vivendo ainda um momento de descontrole, mas do jeito que as coisas estão indo, vai acontecer. Né? Então eu acho que ainda dá tempo de arrumar, mas, sinceramente, não vai ser nesse governo. Não vai ser nesse governo. Eu não vejo chance desse governo que queimou todas as pontes que fala. Eu falei, então, é a Glaze, né? Ela chega no banco, xinga o gerente, xinga a mulher do gerente, aí pede empréstimo, aí depois vai no Twitter, reclama que a taxa tá cara, aí no mês que vem deve de novo, vai no banco, pede empréstimo de novo, xinga o gerente, vai no Twitter, reclama que a taxa tá cara. Não resolve logo o seu problema. Né? Então esse é o ponto que a gente está hoje, é uma falta de vontade de ambas as partes de querer fazer algum movimento para melhorar a situação que está aí. E é uma pena, porque eu acho que a gente está vivendo um momento assim no mundo, né, impressionantemente bom. Impressionantemente bom. Acho que a gente está tendo efetivamente um salto tecnológico, né? Porque acho que o último salto tecnológico que a gente viu foi o PC, né? Depois a internet, o PC, a internet, né? Aí depois disso veio o quê? O Instagram, TikTok, Facebook. Não teve nada que melhorou nada. Acho que até piorou a produtividade desse negócio. Mas agora realmente a gente está num passo de ter um negócio que vai assim
realmente tornar o ser humano muito mais produtivo, o que significa que a gente pode ter um PIB crescendo durante muitos anos sem inflação, se todo mundo trabalhar e for produtivo. E esse é o grande ponto, né? O Brasil só vai dar certo quando a gente criar estímulos, né? Incentivos positivos para quem trabalha e investe. Que hoje a gente está num mundo, num país que, nos dois extremos, o incentivo é para não trabalhar. Para quem é pobre é viver de assistência, e para quem é muito rico é deixar o dinheiro no CDI. Então, acho que desse jeito vai ser difícil a gente sair. Mas as coisas vão acontecer. Aí elas podem acontecer de um lado bom ou de um lado ruim, mas vão acontecer. Incrível como a gente tá. Você deve ter algumas décadas de mercado e a discussão nunca deve ter mudado de fiscal, né? Sempre foi o fiscal. Acho que desde que você se conhece como investidor, o problema do Brasil é sempre o fiscal. A gente não consegue conversar sobre o futuro, né? Mas é porque a gente se recusa a resolver os problemas de verdade, né? E aí a hora que começa a ter o primeiro sinal de você tem uma crise, você tem uma melhora, você não faz toda a melhora, você tem o resultado daquela crise, o resultado positivo, e aí você já começa a fazer um monte de besteira, né? E, cara, o negócio do chuveiro é a melhor metáfora que tem para tudo que acontece. Você acha que o aumento da Selic, ou que já tivemos aí de 10,5 para 12,25, ou da curva, já bateu no mercado, né? Então, o cara vai lá, tá muito quente, né? Temos que esfriar, né? Aí o cara vai lá e esfria. Não, esfria. Daqui a pouco o cara fecha toda a água quente, aí vem uma recessão, entendeu? Aí faz o contrário. Então, o governo pegou o Bolsonaro. Eu entendo um cara gastar para ser eleito. Agora, um cara no primeiro ano pega o que o cara gastou para ser eleito e aumenta 20%, tá errado, né? Aí no segundo ano ele quer aumenta mais. Agora no terceiro ano ele quer aumentar de novo. Para no quarto ano ele ser eleito, vai explodir muito antes. E foi ótimo isso. Se ele tivesse feito a coisa certa no primeiro e no segundo ano, ele ia ser reeleito no próximo. E eu acho que agora ele está perdendo rapidamente a chance de fazer isso. Você falou que a discussão fica muito no fiscal, né, Mate? Em 2017, a gente teve o Joesley Day, que foi aquele dia super traumático, talvez o único circuit breaker made in Brasil, né, que a gente caiu, teve o circuit breaker com um dia normal lá fora, e o que estava em voga para ser aprovado era a reforma da Previdência, que todo mundo falava que era, meu Deus, se aprovar isso agora viramos Suíça, né? E aí tivemos uma reforma da Previdência aprovada, e, bom, o fiscal continua sendo um problema, e a gente já está voltando a falar mais uma vez, daqui a pouco, em breve, nos próximos capítulos de Brasil, a gente deve voltar a falar sobre reforma da Previdência. Então, é sempre um bode na sala ali que permanece. Quando o Cerise foi lá pela primeira vez no Market Makers, aqui no Market Makers, inclusive com o irmão dele, né? Há 33 anos atrás que ele começou a se interessar por bolsa, ele falou que ouviu dizer que esse juro no Brasil estrutural muito alto ia cair, né? E a gente tá aí até agora com... Tem 33 anos só que ele tá esperando esse juros estrutural cair. É isso, eu falo assim, olha gente, aqui todo mundo só ganha dinheiro em renda fixa, né? Mas um dia isso vai mudar, eu vou ficar bom em bolsa, para o dia que mudar eu tô preparado. Tô esperando, eu vou ficar velho e não vai acontecer, né? Mas, ao mesmo tempo que você faz isso, cara, você vê nesse ambiente hostil, né, o tanto que as empresas aqui ainda são rentáveis, né? Elas são bastante rentáveis. É paradoxal você ver num negócio desse os resultados das empresas. E eu acho que isso se deve muito ao fato que o clima é muito ruim, né? E o que as empresas estão sempre se preparando para um problema. Então elas estão sempre mantendo os custos sob controle, sempre se preparando, sendo eficientes, se preparando para a crise que não vem, né? Quando vem demanda maior, elas lucram pra caramba. E como não tem investimento e não tem competição, eles lucram mais ainda, né? Então é muito mais fácil. O grande problema na China é que o PIB cresce todo ano, mas cresce via investimento, via oferta, ninguém ganha dinheiro. A bolsa lá não vai para lugar nenhum desde 1990, tá? A bolsa lá na China não sobe. Tirando uma coisa ou outra, mas como agregado não sobe, porque não tem lucro.
Porque como o custo de oportunidade na China é 2%, se não negativo, né, quando tem dinheiro do Estado, tudo que você precisa de ter no negócio é ganhar 2%. E se você ganha 2% no seu negócio, não tem como a sua ação subir mais que 2%. Então você não vai para lugar nenhum. Então, né, já no Brasil, eu tenho que. O custo de capital aqui é 17%, 18%, 20%, sei lá. Cada um fala um número que quiser. Mas não é 6%. Então, tudo que é investido no Brasil, nas empresas boas, tem que dar 20%. Então, ao longo do tempo, o capital investido no Brasil rende 20%. E daí a bolsa vai subindo 20%. E quando não sobe 20%, a bolsa vai ficando barata. E depois de 10 anos sem subir o múltiplo, as ações ficam tão baratas que é isso que a gente está vendo hoje. O dividendo que ela gera todo ano é suficiente para manter ela viva, né? Sem implodir de preço. Você falou também do comprador marginal, que não só são os fundos, como as próprias empresas. Acho que a gente está chegando no momento em que o que está tendo de recompra de ações e executivos mesmo comprando as ações. Assim, você tem... A gente está aqui, nesse dia, falando aqui, né? Se um dia der certo, isso vai falar assim, nossa, estava tão óbvio. Está tão óbvio. O duro é aguentar um dia que nem hoje, né? Um dia, cacete, mais um dia que eu apanhei, como é que eu vou aguentar isso, entendeu? E por isso que eu até falei num outro negócio. Lá na minha recomendação de portfólio, né? Eu fiz um fundo que eu achava que era assim, esse fundo não pode, eu vou fazer um fundo que não pode ficar negativo num ano, tá? Esse é o meu modelo. Aí eu peguei, fui lá, enchi ele de NTNB e 30% de bolsa. Cara, mas bolsa é meio perigoso, tá? Então eu vou comprar exportadora, porque se eu tiver errado, as exportadoras vão subir. Eu não me lembro a última vez que o dólar subiu 26% e as exportadoras caíram 8%. Eu não lembro desse dia, não existe. Então foi esse ano. Esse é o ano. Então, mas assim, então as exportadoras estão tendo problema? Não, elas estão de graça. Estão de graça. Né? Então, mas quando sobe a bolsa, sobe, as exportadoras não vão bem, né? Talvez não sei, mas tudo bem. Mas vai tudo bem. Tá tão difícil, né? Encontrar uma ação cara que provavelmente é só você não errar muito, né? E você vai se dar muito bem lá na frente. Ô, Josu, antes de você trazer mais perguntas que vieram, queria pedir um favor para todo mundo que está aqui. Nesse momento, a gente está com 299.678 inscritos no YouTube. Até esse episódio pro ar, a gente já vai estar com 300 mil inscritos. Mas queria pedir um favor, porque depois a gente vai fazer o happy hour com todos vocês aí. A gente queria muito comemorar os 300 mil inscritos. Então, se tem alguém aqui, pelo amor de Deus, né? Se tem alguém aqui que não está inscrito no nosso canal, já... Mas quem já tiver inscrito, pega o link, manda aí para alguns brothers, manda no grupo da família, pede o pessoal se inscrever, que, falta muito pouco pra gente bater 300 mil. A gente quer fazer uma festa legal, então já ajuda. E quem tá vendo aí pelo YouTube, né, já se inscreve aí no canal. A gente já vai estar com 300 mil, mas aí ajuda a gente a chegar no 1 milhão, que é a nossa meta do ano que vem. Josu, puxa aí. Chegou mais uma pergunta aqui da plateia, dos membros do M3. Cerise, qual a sua visão para a Bolsa Americana, com a abundância de liquidez e valuations em alguns casos superiores a 100 vezes lucros? A Bolsa Americana é o contrário do nosso bull market, do nosso bear market, é o bull market deles, entendeu? É um bull market que já está bem velhinho, né? Ele está sustentado aí por uma expansão de lucros, uma combinação muito rara, né, de algumas empresas estarem posicionadas na coisa certa no momento certo, né, comandadas por uma geração de executivos espetaculares, assim, né, a gente está falando é muito difícil você ver na história uma geração desses bilionários que são realmente revolucionários, vai. Você teve um cara que revolucionou a história do PC, o Bill Gates, com o negócio dele. Aí você teve o cara que revolucionou a busca na internet, o Sergey Brin com o Google. Você teve o cara que criou
o varejo online, que é o Jeff Bezos. Você teve o cara que concebeu o conceito de rede social, que é o Mark Zuckerberg, né? E aí você teve um cara que fez o foguete pousar de ré. É. O cara é o mais rico do mundo, certo? Esses caras viveram juntos, numa mesma geração. Entendeu? É uma coisa puta americano largo, né, cara? Né? Num momento, cara, de juros negativos durante quanto? 18 anos de juro negativo. De uma dívida que saiu de 8 trilhões para 37 trilhões, sem que o juro subisse. Oh, my God. Né? É isso. Você pensa a combinação de tudo isso, né? Tem um cara aí que fazia placa de videogame, criou um negócio que nem foi ele que criou. Teve sorte pra caramba, porque porra, só ele pode fazer lá a Nvidia. É o rei da placa. Pô, alguém vai fazer. Mas aí o cara tava no lugar certo, na hora certa, por uma coisa que ele não fez. Ele só sabia fazer placa de videogame. Aí de repente descobriram que a placa de videogame era bom pra fazer o quê? Minerar Bitcoin. Aí a hora que o Bitcoin deu problema, caramba, agora é inteligência artificial. Pensa o cara tava no lugar certo, na hora certa e super competente. Aliás, é a família mais competente do mundo, né? Porque a prima dele é a CEO da AMD. Você lembra quando você tinha um chip da Intel? Ah, mas Intel é bom. Puta, mas eu quero pôr mais barato. Ah, compra o da AMD. A AMD agora vale 10 vezes mais que a Intel, né? E a prima dele, que é a CEO a prima do Huang, é a CEO da AMD. Então, quando você pega essa combinação, cara, é uma coisa assim, única. É como se estivesse com Henry Ford, Rockefeller, JP Morgan. Olha, é alguma coisa naquela que montou essas empresas seculares. E eu acho que é isso que aconteceu nessa época. Mas você pegou ela daqui, né? O resto vai ficar uma empresa velha, lá pro futuro. Então isso é uma coisa que explica as empresas americanas. Mas desculpa, já são todos uns mamutes agora. Daqui para frente a briga é muito mais difícil. E o Brasil? Petrobras, Banco do Brasil, Vale, Itaú, Vale, Petro, Banco do Brasil, Suzano é bom. Suzano vai pegar celulose. Coitada da gente. É o que a gente sabe fazer. Não temos ainda, não tivemos essa sorte. Né? Então eu acho que é o resultado de tudo que aconteceu. Né? E a gente viveu também que vai ter como é que vai ser resolvido isso? Né? O momento onde uma nova superpotência chega para assumir a liderança. Né? Então, se vocês acham que a China vai ficar só, a China vai ter a tecnologia, a China tem mais engenheiro, gente, estatisticamente é mais fácil você arrumar gênios em 1,5 bilhão de pessoas do que em 300 bilhões de pessoas. Eu acho que a China só não tem os incentivos corretos ainda, mas um dia vai se ajustar aquilo ali. E o que o chinês faz? Ele trabalha pra caramba. Né? É isso que ele faz, trabalha pra caramba. O que precisa fazer é convencer os chineses a consumirem um pouco mais, e aí você vai ter um puta país. Então, eu acho que esse é o fim. Só que, né, essa bolsa americana está sustentada em alguns pilares muito frágeis. E um desses pilares é uma taxa de juros negativa e um déficit insustentável. E isso vai começar, em algum momento, a ser atacado. E isso vai ser um vento contra enorme na Bolsa Americana. E eu acho que vai ser pela inflação. E aí, quando tiver inflação, você vai ter um aumento de juro nominal, você vai ter uma queda de múltiplos, não uma queda de lucro. Um ponto interessante disso que você falou sobre os grandes empreendedores americanos, mas o curioso é que alguns deles não são americanos, eles foram para lá, né? Por exemplo, o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, é um sul-africano. Acho que isso mostra um pouco dos Estados Unidos e a capacidade de reter, de
atrair os cérebros, né? E um momento que parece que os Estados Unidos está cada vez mais se distanciando do resto do mundo. A gente está ficando mais pobre, né? Em dólar. E eles estão se descolando, né? Mas sabe uma coisa? Eu acho que se você olhar o mundo, qualquer lugar, assim, eu acho que a gente tem que olhar pelos incentivos. O que esse país incentiva? Né? Pensa em um lugar, se você falar assim, olha, eu sou o Elon Musk, né? Para onde eu vou? Né? Para a China? Não. O Brasil? Eu quero ficar... É para os Estados Unidos. Onde você estiver, onde pode ser qualquer coisa, entendeu? Assim, se você for o melhor piloto de Fórmula 1 do mundo, né? Que nacionalidade você queria ter? Você vai ganhar mais. Se você for o melhor jogador de futebol do mundo e for americano, qualquer coisa, ali você vai ter financeiramente mais reconhecido. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer aqui, né, no Brasil é mudar a estrutura, mas isso é uma coisa quase filosófica. Entendeu? É uma coisa quase filosófica. A gente tem que mudar uma estrutura de que as pessoas que trabalham, elas são premiadas, não punidas. Eu acho que quem não trabalha é punido. Quem não arrisca é punido. Né? Sutilmente, não é uma castração química. Mas, né? Quem tiver dinheiro no CDI, eu vou castrar quimicamente. Ou talvez a bolsa suba. Talvez. Né? Mas eu acho que é isso que está faltando, entendeu? Eu acho que as pessoas que fazem, né? Olha, gente, quando eu deixei de ser gestor e comecei a olhar o mundo por aí, eu conheci, é isso que me deixa otimista, sabe? Assim, uma pessoa diferenciada, faz uma diferença muito grande, cara. A gente sempre tende a ser pessimista, né, com as coisas, porque a gente acha que os problemas atuais só podem ser resolvidos com as ferramentas atuais. E isso é uma falta de imaginação incrível. Então, o Stuberger está pessimista porque ele está olhando somente para as soluções atuais para os problemas. Né? Mas não se preocupe com o Stuberger, que na hora que ele vê as outras soluções, ele vai mudar na hora, não tem problema nenhum. Esse é o papel dele. Eu acho que é isso. Ou seja, se você abrir, né, a oportunidade de ter uma criatividade responsável, né, a gente vai resolver muito rapidamente os problemas no Brasil. E você citou algumas empresas aí que foram criadas ali nos Estados Unidos, e algum desses empreendedores, nesse ciclo eleitoral agora americano, fizeram um endosso forte ao Trump, né? Inclusive um deles está com um ministério ali, né, o Elon Musk. Qual que você acha que pode ser o impacto disso para trazer soluções criativas ali para o governo americano e dar uma continuidade nesse ciclo aí? Que eu acho que o Musk tem sido até um pouco vocal em relação a essa questão da dívida, que ninguém toca nesse assunto, né? Lá não é falado, né? Enquanto aqui é um assunto muito comum, nem os candidatos nem citam o problema da dívida, né? Você acha que disso pode surgir algumas soluções aí inesperadas? Olha, o Dodge, né? Que é o programa de corte de custos dele, para os absurdos que as coisas que se gastam nos Estados Unidos com tudo, né? Acho que tem várias coisas que vão ter que ser resolvidas ali, né? Uma questão do custo elevado do sistema de saúde, né? Não é caro, é ineficiente mesmo, do jeito que é feito, mal direcionado. Tá? Os gastos do governo, né? Quanto custa os parafusos
de titânio, que são vendidos na mesma coisa para o setor privado, são vendidos para o governo, né? O mesmo parafuso que é vendido para Boeing é vendido para o governo por um preço muito diferente, o parafuso de titânio. Era uma coisa tipo 1.000 vezes mais, 800 vezes mais caro. A mesma peça vendida para o exército e vendido para um particular, né? Então, eu acho que ali tem muita coisa para ser feita e isso vai ter um impacto no lucro, né? Esse é o ponto, certo? Eu imagino assim, o Elon Musk não é um cara muito popular entre os outros CEOs de empresas, né? Eu imagino que o custo... Quanto que você acha que o governo americano paga por ano? Como é que chama aquela empresa, aquele negócio que monitora o telefone de todo mundo nos Estados Unidos? Como é que chama aquela agência de segurança? É NSA? NSA. O NSA, o NSA buga todo mundo, filma todo mundo, tudo, não é isso? Quanto você acha que é a conta deles na Amazon, a AWS, e na Google, e na Microsoft, nuvem? Quanto você acha que é a conta deles, né, nesses caras? O cara vai chegar lá e falar assim, eu acho que dá pra dar um descontinho. Agora você imagina o tamanho que vai ser isso em todos os segmentos. A Liz Cheney, que é filha do Dick Cheney, que é foi o chairman da Halliburton, que é o maior produtor de arma americano, né? Se juntou a Kamala contra o Trump. Porque o Trump disse que ia cortar dinheiro com esses gastos com armas. Entendeu? Toda essa guerra, essa guerra da Ucrânia é um esquema para vender arma com dinheiro americano. É cabuloso o nível de desperdício de dinheiro, porque a noção que se tem é de que isso não custa nada. Se a gente gastar dinheiro com guerras em outro lugar, a gente estimula a nossa indústria. Esse é o nível da... Porque, tipo, déficit não tem problema nenhum, até a hora que tem, né? E isso vai começar a acontecer agora. Agora, você imagina o que vai acontecer com a economia americana se o Elon Musk falou que vai cortar 2 trilhões, né? Imagina se ele cortar 2 trilhões de despesa americana. Imagina a freada que vai ser nessa economia. O juro vai a zero de novo. E aí o dólar enfraquece. E aí vai ter que ter um grande ajuste, né? É a mesma coisa no Brasil. Olha a quantidade de dinheiro que a gente transfere diretamente para o bolso das pessoas todo ano no Brasil. A maior parte do orçamento. O Schwartzman tem de cabeça aquele número assim, né? Acho que 87% do orçamento do Brasil é obrigatório e a maioria cai no bolso de pessoas. Não sobra para investimento, não sobra para nada. Então, eu acho que esses ajustes vão acontecer e provavelmente vai acontecer no mundo uma pauta nesse sentido. Olha o que está acontecendo na França. Eles têm um problema lá porque não tem como resolver o déficit de 7% de déficit público. E o Brasil está com 10%. E se subir o juro, vai para 12%. Então, acho que essas coisas todas vão chegar no momento em que elas vão chegar para discussão e vão sair das mesmas soluções de sempre, que a gente está falando, ajuste fiscal, reunião ministerial, corta isso, corta aquilo, e depois continua a mesma coisa. Eu acho que isso vai ter que ser resolvido. Como estamos de perguntas aí, Josu? A gente tem mais uma, acho que não chegou... Chegaram 2, na verdade. Tem uma aqui do Anselmo, que eu acho que pode ser legal aí, porque o Cerise também mexe com agro, né? Então pode ser interessante. Cerise, considerando o aumento populacional global esperado, considerando o ambiente ainda favorável no comércio global, com regiões que tendem a ter aumento populacional, acredita que podemos ter um novo ciclo de crescimento impulsionado pelo agro, de modo a compensar o rumo catastrófico do fiscal brasileiro? Eu acho assim, o agro, né? O agro brasileiro, ele
ele é o mais competitivo do mundo por uma série de motivos, né? Um deles é a moeda desvalorizada, né? Outro motivo é a terra barata. E o nosso grande problema é logístico, né? Tanto é que se você olhar, a China fica aí de fazer 3 canais que atravessem, 3 ferrovias que atravessem o Brasil e cheguem no Pacífico, né? Você imagina só o que o chinês quer, né? O chinês não quer grão, né? Não é comida, né? Essas coisas eles podem até arrumar, mas não é esse o problema. O chinês está se preparando para uma guerra. Imagina na cabeça do Xi Jinping ali, que é um cara que... né, tem até dó do Trump. Trump é legal, bacana, mas pô, o Xi Jinping cara ele consegue ter um horizonte maior de análise. O Xi Jinping não pode entrar em guerra com os Estados Unidos hoje, porque se os Estados Unidos... Não guerra quente e acabou, né? Não existe guerra de um contra o outro, mas uma guerra dessas... Se os Estados Unidos faz um bloqueio ao invés de petróleo e grão para a China, a economia chinesa entra em colapso. Os Estados Unidos fica sem roupa de cama, sem pasta de dente, sem anão de jardim, sem cadeira de plástico. E a China fica sem comida, sem petróleo e sem carne. Então eles precisam de alguma forma disso. Uma das formas que o Biden jogou na cola da China foi isolar a Rússia. Então a Rússia hoje vai se juntar à China e vai pelo menos carne, petróleo, energia vai poder vender para a China, né? Mas a China, que importa muita comida ainda, grãos, principalmente dos Estados Unidos, né? Tem que se preparar para não poder. Mas o Brasil é difícil, porque o Brasil também vai ficar numa situação. Então é complicado a situação da China geopoliticamente. A geografia americana é única. E a geografia chinesa não é tão boa. Aliás, é péssima para esse tipo de coisa. Ela está fechada ali num canto, né? Então a China quer tirar essa dependência e uma maneira de fazer isso é abrir essa logística onde você consiga escoar os grãos brasileiros pelo Pacífico, né? Aí você atravessa, ao invés de ter que dar uma volta, você vai direto por lá. E uma coisa que o chinês sabe fazer bem é ferrovia, né? Então, se o Brasil deixasse os chineses construir e explorar uma ferrovia, seria uma grande iniciativa. Mas a gente precisa ter um pouquinho isso sim colocaria o agro brasileiro num patamar competitivo com todo mundo, que é o que falta para o agro brasileiro ainda é logística. E o resto é o tempo, né? A Índia vai consumir mais proteína, não tem como produzir mais. A China quer cada vez mais proteína, vai ter que usar da gente, entendeu? A África vai produzir a comida dela, não precisa da gente. E aí é só o tempo, né? Então a única coisa que triplicou, um PIB que cresceu 3 vezes desde 2004 para cá, foi o PIB do agro. Isso eu vi de perto, eu vi a transformação que aconteceu, e essa sim é uma transformação de produtividade. Aquela linda, maravilhosa, aquela ministra, que é um doce de pessoa, a Marina Silva, era ministra do Meio Ambiente e proibiu os transgênicos no Brasil. Então o Brasil foi o último a ter um salto de produtividade, né? Aí quando liberou, a gente não tinha os grãos adaptados, então a gente demorou quase 20 anos. Agora não, agora o Brasil está chegando ali no nível de produtividade, por isso que a nossa produção cresceu ano após ano, nosso custo cai ano após ano, e nesse ponto a gente tem vantagem, mas infelizmente isso é uma parte muito pequena que nunca vai ser capaz de salvar a gente da nossa insignificância. Pedro Cerise, a gente está chegando no final. Eu vou pedir para os meus sócios pensarem em uma pergunta, formato meio ping-pong. Pô, a gente está com o Cerise aqui, o cara que consegue ter opiniões diferentes sobre vários assuntos. Então, pensar numa pergunta e fazer com uma pegada meio ping-pong. Se tiver mais de uma pergunta, podem fazer também. Vocês mandam aqui também, então fica à vontade. Cerise, minha primeira pergunta desse ping-pong é: qual foi seu maior aprendizado em 2024? Teve alguma coisa que você aprendeu e falou, caralho, valeu a pena esse ano? Nossa, maior aprendizado?
não aposte contra o Bitcoin. Bom, vou aproveitar aqui porque tem alguns jovens aí que fazem parte do M3 Cerise. E aí eu quero te fazer a pergunta que mandaram aqui. São duas, mas vou fazer a primeira, que a pessoa te perguntou aqui, a dica que você daria para você mesmo no começo da sua carreira. Não vai fazer GV, não vai fazer essas faculdades frufru, não. Vai estudar matemática e aprende a programar. Ibovespa A, quantos mil pontos em 26? 26? 2026. Ele vai ganhar a aposta do Bitcoin, então... Você vai ganhar aposta com que... Não, deixa eu ver aqui. 6. Talvez em dólar, depois multiplica pela cotação do dólar, aí uns R$8. Não, é que assim... É que eu preciso... a gente tem que fazer uma... Tem uma coisa que é interessante, vai. Sabe, tem o princípio da incerteza do Heisenberg. É impossível... incerteza ele tem algumas aplicações. Mas é impossível você, por exemplo, calcular a velocidade e a posição ao mesmo tempo de qualquer partícula quântica. Aliás, qualquer partícula. Então, se eu chegar para você e falar assim, você está aqui, tem um avião passando lá. Aí você precisa calcular a velocidade dele. Então você precisa mandar 2 sinais e pegar as respostas dos 2 tempos, certo? Se você mandar os 2 sinais muito perto, a precisão da velocidade fica muito pequena. Se você saber exatamente a posição, você só consegue pegar um negócio. Se você tem uma posição, você não sabe a velocidade que ele está indo. Se você quer saber exatamente a velocidade que ele está, você tem que pegar uma faixa muito grande, e aí você não sabe a posição que ele está. Então você não consegue calcular a posição e a velocidade. Então, uma coisa que eu sei sobre o mercado é que você não consegue calcular o quanto ele vale e na direção que ele está indo. Entendeu? Então o que eu sei é que a bolsa vale muito mais do que está aí, pelo bem ou pelo mal. Mas eu não consigo calcular a direção que ela vai estar andando daqui 2 anos. Isso, se você tentar fazer uma coisa, você vai abrir mão de outra. Se você tentar adivinhar quanto mais... E outra coisa, se você quiser calcular a direção, a velocidade que o objeto está se colocando, você tem que parar de medir quanto ele vale. Imagina só. Imagina para o tempo... Vamos lá. Agora eu vou soar inteligente. Se eu soar Einstein, é inteligente pra caramba, né? Einstein. Pô, relatividade, né? O tempo é relativo. Então, para um investidor de longo prazo, que faz as coisas certas, ele vai comprar 4, 5, 6, 7 empresas durante a vida, vai esperar 10 anos ali, tal, vai vender uma, comprar outra, tal. O Buffett conta, ele consegue saber as histórias de sucesso dele, né? Na carreira dele ali, depois que coisa grande. Né? Agora, pro Renaissance, ou para esses fundos de alta frequência, entre a manhã e a tarde, eles tomaram milhões de decisões e testaram essas decisões. Você acha que eles estão preocupados qual é o valor justo do Ibovespa? Você acha que eles tentam calcular o fundo quantitativo, qual é o valor justo? Ou seja, a única coisa que ele quer fazer é calcular a direção nos próximos 3 segundos desse ativo. Então, assim, o que eu acho que vai estar o Ibovespa em 26? Eu diria que, assim como um elétron que ele está ao redor de um átomo, você nunca vai saber onde ele está, eu acho que ele vai estar entre uma probabilidade de X%, 60%, 70% do Lula ser reeleito, e aí a bolsa vai estar 120 mil, e uma probabilidade de 40% de o Tarcísio ser reeleito, e aí você vai estar a 250 mil. Então você está numa nuvem de preços entre 120 e 250,
que provavelmente você vai encontrar ela. O ponto mais provável dessa nuvem é quanto? 180? 170? Eu acho que é isso. Entendeu? Eu não estou dizendo que vai estar 180. Existe uma nuvem de preço entre 120 e 250 e que o mais provável é alguma coisa aí no meio. Mais alguma aí? Tem mais uma aqui que é. Então, encerra com essa aí. Não, mais duas. Tem Então mais. vai. Tem uma aqui que a pessoa tá querendo saber de você, Cerise. A história mais assim, que mais te marcou, a mais bizarra que você já viveu no mercado financeiro. Nossa. Essas perguntas são difíceis de responder assim, né? É que se a gente insere também não dá certo, então é melhor perguntar sem esperar. Mas... porque é tanta bizarrice, né? Ai. Mas eu tive uma redenção. Tá? Agora que já passou, eu tava certo. Agora, finalmente eu tava certo. O ano foi 2003. Tá? 2002, na verdade. Eu tinha uma ideia. A geração Tietê foi comprada pela AES. Aí ela pagou R$70 na privatização. Aí a ação estava negociando na bolsa R$7. Aí a AES fez uma oferta para fechar o capital a R$11 da PN e a R$18 a ON. Eu falei, é um absurdo. Essa empresa aí ela vai pagar em dividendos R$4 a cada 6 meses, 1 ano. Temos que fazer uma oferta concorrente. Precisava de $60 milhões para comprar tudo. Aí eu conheci um cara. E o cara conhecia o Jorge Paulo Lema. Aí o cara me levou para falar com o Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo, é o seguinte, eu estou a ação é essa, vai colocar tal. Ele chegou, olhou para mim e falou, mas $60 milhões, isso não é para mim. É muito pouco, não dá. Aí, fizemos um grupo, fizemos lá, compramos, não acreditaram, eles uma oferta pública, a gente pagou à vista, R$1 acima, levamos aí alguma torno de, uns $5 milhões na época desse negócio, ficou num fundo, multiplicou por 3, vendemos o fundo, tudo bem. Né? Mas nessa reunião, enquanto eu estava me apresentando e me exibindo, eu falei assim, olha, Sr. Jorge, uma coisa que eu gosto é negócio bom. Não é gestão boa, não. Eu gosto de negócio bom. Porque, veja bem, vocês têm uma puta gestão, tem 2 negócios. A Ambev e a Lojas Americanas. Olha a Ambev, um sucesso. A Lojas Americanas não vai para lugar nenhum. Ele falou assim, olha, mas se eu fosse, eu dava uma olhada, viu? Essa Loja Americana tá melhorando, viu? Antes de olhar, eu liguei e comprei 5% do fundo, né? Nem antes olhei, né? Aí tentei marcar a visita. Eu não sei se alguém já foi visitar na época, né? O RI da Americanas. Te chicoteava, te tratava mal. Assim, mal. Bom, entre tentar marcar e voltar e eu não conseguir, a ação foi para R$4. Tchau, vende esse negócio. Tinha um cara muito louco, chamava Murrak. Alguém lembra do Murrak, não? Coreano? Murrak alavancado, acho que ouviu essa conversa aí de algum lugar, comprou esse negócio. Alguns anos depois, eu ainda gestor, aquela ação valia no equivalente a R$200. Falei, meu Deus do céu. Como uma oportunidade passa na sua cara, né, e você erra. Agora voltou para baixo dos meus R$4. Sensacional. Eu tava certo. Tinha que vender. Cuidado, cuidado com o Bitcoin aí, a turma do Bitcoin. Olha, eu tenho paciência, hein? Um dia volta. Acho que essa daqui vale a pena. Não é nada polêmica, não. O Cerise Investidor. A empresa para carregar pelos próximos anos. Eu tenho 3. Sabe as que eu tenho ou não? Skin the game. Eu não posso falar mais nada, que a não ser que eu tenho. Eu tenho Porto Seguro, eu tenho Suzano
E eu tenho Vital, que é uma empresa que não é ainda privada. E tem o meu supermercado, Trimais, lá na Zona Norte, vamos abrir a 3ª loja esse ano. Tá indo vento em popa. Maravilha. Qual o nome do supermercado? Trimais. Demais. Vamos, só 2 lojas. 1 bi 100 de faturamento. Porra. Sabia? É. E qual a margem? Pai, também não, né? Eu não sei. Eu acho que eu não sei a margem. Eu acho que... No Shark Tank seria Eu reprovado. não sei a margem. Shark Tank é pra quê? Pra vender participação, né? Tá louco vender Gente, esse é o grande problema do IPO, cara. Ninguém quer vender o que é bom, cara. Ninguém quer. Pra vender é um preço... Bom, desse jeito a gente pode encerrar, Josu? Então, Pedro Cerise, muito obrigado por participar do último evento do Market Maker de 2024. Obrigado a todos os assinantes e convidados que estão aqui na plateia do School of Rock. Agora vamos beber um pouquinho, celebrar esse super dia com vocês. E valeu todo mundo que acompanhou o episódio. Valeu meus queridos sócios, valeu todo o time do Market Makers. Fez esse ano de 2024 ser muito bom e 2025 vai ser ainda melhor. Até mais, pessoal!